capítulo 1. Última mensagem do ano, último culto do nosso ano, né? Que alegria, irmãos, poder estar aqui hoje, poder encerrar esse ano aqui com a igreja, né? Que privilégio. Olhe para o seu lado aí agora, né? Observe os irmãos que estão ao seu lado. Que privilégio você poder estar aqui hoje, nesse último dia do ano, louvando a Deus, cultuando ao Senhor. Teria muitos bons lugares para você estar, mas certamente esse é um dos melhores, que você poderia estar encerrando o ano na presença de Deus e na presença dos irmãos. E a gente vai compartilhar a palavra do Senhor nesse momento aqui, a partir do verso 1 do capítulo 1. Viu, crianças? Compartilhar Atos, capítulo 1. Cadê a Bíblia de vocês? Vocês já sabem ler? Trouxeram, não? Na próxima vocês trazem a Bíblia, tá bom? Muito bem, quem trouxe está de parabéns, tá bom? Vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 1 do livro de Atos, tá bom? Todos acharam? Todos estão com suas Bíblias? Vocês não trazem Bíblia no culto de Ano Novo, não, é? Tô vendo que a igreja está sem Bíblia. Culto de Ano Novo também é para trazer Bíblia. Amém, irmã ali, amém. Glória a Deus. Amém, Cláudia, amém. Capítulo 1, verso 1 do livro de Atos, tá bom? Vamos ler. Queria convidar você a prestar atenção no texto. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em reverência à leitura do texto sagrado. E você prestar atenção à leitura aqui desse texto. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Qual foi a ordem que Jesus deu para os discípulos? Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estão entendendo, crianças, o que aconteceu aqui? Esse é o momento que Jesus subiu aos céus. É o último momento de Jesus antes de subir para a glória. E a Bíblia diz que, estando eles com os olhos fixos no céu, eles quem? Os discípulos, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como o viram subir. Amém? Vamos orar antes de você sentar, vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez nós te louvamos pelo privilégio de sermos alimentados pela tua santa e poderosa palavra. Que nessa noite, última noite do ano, o último culto do ano, a tua palavra mais uma vez venha sobre nós como alimento espiritual, que fortaleça a nossa fé, nos edifique, Pai, na caminhada com Cristo, nos livre dos males desse mundo e nos firme cada vez mais, Senhor, nos teus caminhos, na tua vontade, no teu propósito. Que essa palavra seja um exemplo, Pai, daquilo que vamos vivenciar no ano de 2025. Que sejamos edificados pelo Senhor, assim como te pedimos que o Senhor nos edifique todos os dias pela palavra de Deus. Que 2025 seja um ano abençoado em muitos sentidos,
mas principalmente com a presença do Senhor em nossas vidas. E que a palavra de Deus, mais uma vez, nos abençoe, nos edifique, nos encoraje e nos alimente para a glória do teu nome. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade no seu lugar. Queridos irmãos, o Senhor Deus colocou essa palavra no meu coração hoje. Eu espero que ela possa falar muito ao seu coração. Como foi dito aqui, o último dia do ano é um dia que nós costumamos fazer muitas reflexões em nosso coração, em relação aos nossos planos. Eu não sei se você teve esse privilégio, ou se o final de ano foi tão corrido que você não conseguiu nem parar para pensar. Mas a minha oração, irmãos, é que essa palavra ela possa nos orientar sobre aquilo que é essencial para nós nesse ano de 2025. E antes de eu mergulhar aqui no texto, deixa eu só contextualizar, eu não falei isso. Hoje nós não vamos ter igreja de gente pequena, né, por conta das escalas. Então, mais uma vez, a gente pede a ajuda dos pais com as crianças e pede a vocês, crianças, que acompanhem conosco a mensagem, prestem atenção. Tenho certeza que Deus pode falar ao coração de vocês também. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos, ele relata as últimas palavras do Senhor Jesus antes dele ser assunto aos céus. E normalmente, quando a gente imagina alguém falando as suas últimas palavras, a gente para dar uma atenção especial para isso. Não sei se você já parou para pensar, né? Tem gente que faz esses raciocínios, né? Se eu tivesse para morrer hoje, quais seriam minhas últimas palavras? O que é que eu queria que tivesse minha lápide? Nem todos costumam pensar nisso, mas alguns têm esses raciocínios. E quando nós paramos para pensar que essas foram as últimas palavras do Senhor Jesus, isso nos faz refletir. Porque Jesus ele falou de algo muito específico aqui. E eu queria convidar você a meditar nessas últimas palavras, mas antes eu queria convidar você a entender o que é que tinha acontecido. Em primeiro lugar, Jesus tinha ressuscitado, né? Jesus foi morto por Roma e pelo próprio Deus em sua soberania. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Vocês sabem disso. E depois que ele ressuscita, não se encerra a história. Ele passa 40 dias entre nós. E a Bíblia diz que durante esses 40 dias ele falou das coisas relacionadas ao reino de Deus aos seus apóstolos. E é justamente no final dessa jornada de 40 dias que Jesus, prestes a subir para a glória, que ele tem uma conversa final com os seus discípulos. E essa conversa ela é marcada primeiro por uma ordem. Jesus diz, olha, eu tenho algo para dizer para vocês. E o que é que Jesus diz? Vocês não devem sair de Jerusalém até que o Espírito Santo de Deus desça sobre vós. E logo em seguida, quando Jesus fala isso, os discípulos perguntam para Jesus, provavelmente porque eles associaram uma coisa a outra. No verso 5 agora, ou 6 na verdade, eles perguntam, Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Essa pergunta é muito importante, irmãos, porque a gente precisa entender que os discípulos, os judeus e os apóstolos ali presentes, eles tinham uma expectativa. A expectativa deles era o seguinte, eles esperavam que em um dado momento o reino de Deus viesse, mas eles esperavam de um modo diferente do que hoje nós entendemos. Eles esperavam literalmente que viria um governante em poder político que iria literalmente derrubar Roma e iria refazer a ordem mundial estabelecida, na qual agora os judeus seriam os donos do mundo. De maneira muito objetiva é isso. Então, os discípulos de Jesus viram Jesus fazer milagres, curar enfermos, libertar pessoas oprimidas pelo mal. E eles estavam na expectativa de dizer, Senhor, finalmente será agora que o Senhor vai derrubar César, que o Senhor vai derrubar Pilatos, e agora, finalmente, a gente vai assumir o poder do mundo. Só que o problema, irmãos, é que essa pergunta, ela não era correta.
ela não estava alinhada com o que o próprio Deus estava fazendo na história. É por isso que o Senhor Jesus começa dizendo e responde de uma maneira tão objetiva. Se você parar para pensar, quando faziam perguntas a Jesus, como é que ele costumava responder nos evangelhos? Ele costumava usar parábolas e ele costumava usar outras perguntas. Isso era um método muito utilizado por Jesus. Mas quando a gente olha para esse texto, me chama a atenção o fato de que ele foi extremamente direto. Ele foi extremamente objetivo. Ele fugiu ao seu padrão, muito provavelmente porque ele queria que não houvessem dúvidas do que ele estava tratando. E ele basicamente diz que o modo como aqueles discípulos estavam esperando a consumação dos séculos não era como eles esperavam. Então, em primeiro lugar, ele começa a corrigir a expectativa que eles tinham sobre o fim. Ele diz, primeiro, não compete a vocês saberem. Essa é a primeira coisa. Isso não está sob o domínio de vocês. Em segundo lugar, ele começa a dizer que o modo do derramamento daquele poder não seria por meio de um poder terreno, mas de um poder espiritual. Tanto é que ele usa a pessoa do Espírito Santo e ele usa a palavra poder. Então Jesus começa a desconstruir na cabeça daqueles homens a ideia de que aquela mudança do poder não seria do modo como eles esperavam. Então ele propõe uma mudança tanto no modo, né, da urgência que aqueles discípulos traziam, tanto na maneira como aquele poder seria implementado, porque não seria de um poder terreno, mas de um poder espiritual. E nesse sentido, aqueles discípulos começam a refletir em algumas coisas que eles nunca tinham pensado antes. Só que antes da gente mergulhar um pouco mais nisso, eu queria começar a aplicar esse texto em nossas vidas. Porque talvez até agora você não esteja entendendo que tudo isso pode ter a ver com um novo ano, com o fim de um ciclo, com o começo de um novo. Antes de eu explicar isso, deixa eu só falar um pouco do versículo 4 de novo, porque ele fala aqui sobre batismo com o Espírito Santo. E aí, antes de fazer as aplicações, deixa eu sanar esse ponto aqui teológico, porque a gente precisa unificar a nossa comunicação, a nossa linguagem aqui. Irmãos, quando esse termo é usado, batismo no Espírito Santo, a gente precisa entender o que significa ser batizado com o Espírito Santo, bíblica e teologicamente falando. Em simples palavras, nós cremos, enquanto Igreja Reformada, que o batismo no Espírito Santo é o momento em que alguém passa a ser habitado pelo Espírito Santo no momento da sua conversão. E isso é provado por textos como Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14. Leia comigo. Se você puder abrir sua Bíblia, Efésios no capítulo 1, versículos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: depois que vocês ouviram a palavra e creram no evangelho, vocês foram selados, ou seja, foram habitados pelo Espírito Santo de Deus. A questão é que no texto que a gente está lendo, a gente está falando de um evento único e irrepetível na história. Até esse momento, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a igreja. Até esse texto que a gente está lendo, em Atos capítulo 1, a promessa de que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo ainda não havia sido cumprida. Isso se cumpre plenamente em Atos no capítulo 2. E esse é o motivo pelo qual aqueles apóstolos, apesar de já crerem em Cristo, ainda não terem sido batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, nós entendemos que todo discípulo de Jesus, quando crê verdadeiramente em Cristo, é regenerado no seu coração e tem a sua alma transformada, ele passa a ser habitado e selado com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E
Isso é muito importante porque todo esse texto aqui que a gente está lendo, ele se baseia na expectativa pelo momento em que a igreja seria habitada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é tão importante que Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, vocês têm uma missão muito importante. Ele olha para os discípulos e diz assim: vocês vão pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Vocês vão ser muito usados por mim, mas vocês só vão sair para a missão quando acontecer uma coisa, que é a vinda do Espírito Santo. Para pensar a importância disso, irmãos. O evangelho, ele era urgente ser pregado. Pessoas estavam morrendo sem Cristo. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: vocês só vão sair para pregar no momento em que o Espírito Santo for derramado. Porque nesse momento vocês vão ser habilitados para pregar de acordo com o que eu espero que vocês façam. E isso é tão importante, irmãos, que no próprio Evangelho de João, ainda eu estou trabalhando teologicamente aqui a importância desse evento, que foi a descida do Espírito Santo, antes de aplicar esse texto. Então, acompanhe comigo, preste atenção na relevância do que a gente está falando, porque no Evangelho de João, o Senhor Jesus ele falou sobre isso, sobre a habitação do Espírito Santo no meio da sua igreja. Porque os discípulos começaram a se preocupar quando Jesus começou a dizer: olha, está chegando a minha hora. Vocês lembram disso no Evangelho de João, no capítulo 16? E um deles perguntou, né, aqui no versículo 5. Na verdade, ele diz assim: nenhum de vocês me perguntou para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Então Jesus está dizendo assim: eu sei que vocês ficaram tristes por saberem que está chegando a minha hora. Mas ele diz no verso 7, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, a vinda do Espírito Santo é tão importante que é melhor que eu vá para que ele possa vir. Para se colocar no lugar dos discípulos aqui agora. Andaram 3 anos com Cristo. Viram Jesus face a face. Jesus antes de ressuscitar, Jesus depois de ressuscitar. E Jesus começa a dizer para eles: olha, está chegando a minha hora, eu vou deixar vocês, vou para a glória, mas fiquem tranquilos, eu vou derramar o Espírito Santo. O Espírito Santo é invisível. Nós não podemos ver o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Só que para os discípulos era muito difícil entender como poderia ser melhor ter alguém invisível habitando neles do que poder falar, se relacionar, tocar, olhar no olho do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus olha e diz: é isso mesmo. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E por que ele é tão importante? Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E ele conclui dizendo: ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. No texto que a gente está lendo, irmãos, em Atos no capítulo 1, o mundo está prestes a receber essa promessa que nós acabamos de ler Jesus falando no Evangelho de João. Só que aí nós voltamos para a pergunta dos discípulos e voltamos para começar a aplicar esse texto em nossas vidas hoje. Eles estavam equivocados quanto à expectativa pelo reino de Deus,
não era do jeito nem na urgência que eles tinham. Eles estavam equivocados quanto à extensão do reino, porque eles achavam que vinha para Israel apenas, mas esse reino viria sobre todos, alcançaria Jerusalém, Judéia e Samaria. E, sobretudo, eles estavam equivocados quanto à natureza desse reino. Esse reino não vinha como um reino político, mas vinha como um reino espiritual. E aí vem a pergunta, irmãos, o que é que tudo isso tem a ver com as nossas vidas, encerrando um ciclo de um ano, onde a gente costuma parar para pensar, a fazer planos, avaliar o que passou, agradecer pelas bênçãos, reavaliar os erros, pedir perdão para que o Senhor nos dirija por novas rotas, naquilo que não o agrada. Eu vou começar a aplicar esse texto dizendo o seguinte, irmãos. Os discípulos, se nós pararmos para pensar, eles estavam colocando a expectativa de uma vida melhor em um possível novo tempo que se inauguraria. Jesus olha para eles e de algum modo os corrige dizendo: a verdadeira mudança que vocês precisam não começa de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. É esse ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Os discípulos, o que os discípulos precisavam não era saber o que aconteceria no futuro. O que eles precisavam era de uma mudança em suas vidas espirituais. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar, meus irmãos, porque ao chegar num culto como esse de final de ano, muitas vezes o que vem em nossos corações é a ideia de, Senhor, vou colocar meu ano diante do Senhor, vou consagrar meus planos, eu vou, de repente até vem uma expectativa de saber o que é que Deus vai fazer nesse ano que vem, se Ele vai atender os meus desejos ou se não vai. Mas o que nós aprendemos, irmãos, com esse texto é o que nós realmente precisamos, de verdade, não é esperar um ano de 2025 melhor, como se algo de fora para dentro fosse nos alcançar. Mas o que nós mais precisamos é o que o próprio Jesus está propondo para esses homens, é sermos cheios do Espírito Santo. Literalmente, meu irmão, literalmente, não importa para você saber o que vem em 2025. Você acha que quando Deus pensou o homem e nos fez de um modo tal que nós não podemos saber o amanhã e que, inclusive, ele condena a adivinhação como um pecado, você não entende que ele nos fez exatamente para sermos pessoas que vivem o hoje? Então eu queria lembrar para você que o que vem em 2025 nós não sabemos. Você não sabe o que vem em 2025. E o que eu quero começar dizendo para você é que você não precisa saber. O que essa mensagem, o que esse texto pode nos trazer como aplicação é o que realmente nós precisamos não é saber o que vem em 2025, porque isso compete a Deus. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, nós podemos aplicar isso às nossas vidas e dizer, não compete a gente saber o que vai acontecer em 25, não compete a gente saber o que vai acontecer em 26, não compete a gente saber o que vai acontecer na década, na Agenda 2030, como falam, que vão ter grandes mudanças globais. Não nos compete saber isso, porque isso está na conta da soberania de Deus, irmãos. E nós cremos em um Deus soberano. E essa é a diferença de um cristão. Nós descansamos na soberania de Deus. A pergunta é, o que é que nos compete? O que nos compete é exatamente o que o Senhor Jesus falou nos versos 4 e 5. Versículo 5, na verdade. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
temos uma diferença histórica. Nós estamos na era onde o Espírito Santo já foi derramado. E a boa notícia é que naqueles com quem Deus já firmou uma aliança, ou seja, se você é um discípulo de Cristo, você tem uma promessa aplicada plenamente em sua vida. Sabe qual é? Você já é habitado por esse Espírito Santo. O Espírito de Deus habita na sua alma, habita na sua vida. E o ponto, irmãos, onde eu quero chegar é que, olhando para 2025, o que nos compete é buscarmos nos encher desse Espírito. Assim como os discípulos colocaram a expectativa na restauração do reino, muitos podem ter chegado aqui hoje com a expectativa em 2025. Mas deixa eu dizer, 2025 é apenas mais um ano. E a verdade é que se você for o mesmo que você foi em 2024, em 2025, e fizer as mesmas coisas, 2025 não vai ser, em essência, nem um pouco diferente do que foi 2024. Certa vez disseram a frase que atribuem a Einstein, mas pelo que eu vi não foi Einstein que disse, não, mas atribuem a ele, que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Faz sentido isso, né? Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e continuar e esperar resultados diferentes. E eu queria aplicar isso à sua vida espiritual. Eu queria que você pudesse avaliar. Eu sei que você tem planos profissionais, eu sei que você tem planos familiares, relacionais, mas eu queria que você pudesse aplicar essa mensagem à sua vida espiritual. Porque eu sei que se sua vida espiritual for diferente, se a minha vida espiritual for melhor e diferente, todas as outras áreas também vão ser melhores e também vão ser diferentes. E a pergunta que surge é: o que é que nós realmente precisamos mudar em 2025? Muitas coisas, talvez. Talvez você pense na academia, pense num curso novo. E amém, que Deus possa lhe direcionar em tudo isso. Mas eu queria dizer, meu irmão, que se tem uma coisa, se você só pudesse escolher uma coisa, e se você só tivesse energia para mudar uma coisa na sua vida, é que 2025 possa ser um ano em que você seja mais cheio do Espírito Santo de Deus. Não apenas espere um 2025 diferente, mas pelo poder do Espírito Santo, viva um 2025 diferente. Quando nós paramos para pensar no enredo bíblico, o apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, foi o apóstolo que, logo no capítulo 2 agora, depois você pode abrir sua Bíblia e reler, foi aquele que pregou para milhares de pessoas no poder do Espírito Santo, e mais de 3.000 pessoas, e 3.000 pessoas se converteram naquele dia. E a pergunta que surge é: que mudança foi essa na vida daquele homem? Foi um curso de coragem que ele fez? Foi um coach de inibição que ele procurou? Não, irmãos. Sabe o que é que aconteceu na vida do apóstolo Pedro? Ele foi habitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi carregado, habitado, transformado pelo Espírito Santo de Deus. E ao ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele se tornou intrépido ao ponto de pregar o Evangelho e 3.000 pessoas se converterem, colocando em risco a sua própria vida naquele ato. Quando a gente para pensar esses contrastes e você aplica isso à sua vida, sabe o que Deus está lhe falando? É que as coisas que você pode estar imaginando que nunca poderiam ser diferentes na sua vida, elas podem ser diferentes pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, qual é a probabilidade da gente imaginar um homem que andou com Jesus durante 3 anos, que negou Jesus na cara dura, olhando para Cristo, o negou. Pouco tempo depois, foi o maior instrumento de Deus para a conversão de pecadores ali nos primeiros sermões da igreja.
Eu sei que você conhece essa história e talvez não chame tanta atenção assim. Mas para considerar que isso é uma novidade para você. Para imaginar isso como algo que contam para você de um amigo seu. Isso é algo absolutamente poderoso, irmãos. Um homem que tinha vergonha de dizer eu sigo aquele homem se torna o maior anunciador de Cristo. E pessoas se convertem pela pregação de Pedro. Eu quero dizer que esse Espírito Santo que transformou a vida de Pedro e fez algo nele que ninguém mais poderia imaginar, é o Espírito Santo que está entre nós, que habita na sua vida e que pode sim, pelo poder que vem dele, transformar tantas coisas que de repente você chegou aqui trazendo. A começar os nossos pecados. De repente você chega ao final de um ano dizendo, Senhor, quantas lutas eu ainda tenho que travar comigo mesmo em 2025? Eu quero dizer, o poder do Espírito Santo pode lhe transformar, meu irmão. Aquele que mentia pode deixar de mentir. Aquele que murmurava pode deixar de murmurar. Aquele que roubava pode deixar de roubar. Aquele que vivia a vida de maneira vivia insatisfeito com a vida, pode passar a ter a alegria plena do contentamento em Cristo. Aquele que vivia uma vida sem propósito pode, pelo poder do Espírito Santo, encontrar sentido para viver. Meus irmãos, não há nada que o poder do Espírito Santo na vida do cristão não possa fazer. E eu queria, talvez, responder uma pergunta que você se faça. Mas como, pastor? Como me encher do Espírito Santo? Primeiro, você precisa ser habitado pelo Espírito Santo. Se você chegou aqui hoje e não é um discípulo do Senhor Jesus, só existe um caminho para que você seja habitado pelo Espírito Santo. Arrependa-se dos seus pecados e crê em Cristo Jesus. E se você verdadeiramente der esse passo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai habitar a sua vida. Seu 2025 vai começar completamente diferente, porque antes você vivia só e agora você é habitado pelo próprio Deus. Portanto, se você quiser encerrar esse ano com a certeza de ser habitado pelo Espírito Santo, só tem um caminho bíblico. Creia no Evangelho de Cristo Jesus e mude a sua rota, recalcule a sua rota, para que você seja habitado pelo Espírito Santo. Mas eu queria aplicar isso, irmãos, à vida do que eu creio que é a maioria aqui presente, dos cristãos. É verdade que é impossível ser cheio do Espírito Santo sem ser habitado por ele. Mas é verdade também que é possível ser habitado pelo Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo. E eu queria fazer uma pergunta honesta para você, que eu creio que é o Espírito Santo de Deus fazendo. Como é que você chegou espiritualmente no fim desse ano de 2024? Você não precisa responder, você precisa só dizer diante do Senhor. Você chegou cheio do Espírito Santo? Você chegou meio a meio com o Espírito Santo? Ou você chegou vazio, mesmo sendo habitado por ele? Porque se a Bíblia nos diz, como nós vamos ler em breve, que nós devemos nos encher do Espírito Santo, é porque nós podemos estar vazios do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, eu creio que o nosso maior desejo, nossa maior oração para esse ano que nós vamos entrar, em poucas horas, deve ser uma oração dizendo assim: Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo. Senhor, que 2025 seja marcado por muitas realizações para a tua glória, mas que a maior delas seja que a minha vida seja cheia do teu Espírito Santo. Senhor, que 2025 seja marcado por muitas conquistas, mas que a maior delas seja que a minha família seja cheia do Espírito Santo. Senhor, que 2025 seja um ano de muitas alegrias, Pai, mas que a maior delas
seja que a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo. E mais uma vez surge, irmãos, a pergunta, mas como, Senhor? Como? Efésios capítulo 5, leia comigo, versículos 18 a 20. O apóstolo Paulo olha para aqueles irmãos e diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. No original, esse verbo, ele é interessante, porque ele envolve tanto um elemento ativo como um elemento passivo. Existe tanto algo que nós precisamos fazer, mas existe também aquilo que a gente precisa se abrir para que o próprio Deus faça em nós. E ele continua dizendo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, a receita para sermos cheios do Espírito Santo é vivendo uma vida na presença de Deus. Lendo a palavra de Deus, cantando a palavra de Deus, orando segundo a palavra de Deus, vivendo na presença do povo de Deus e em tudo sendo grato ao nosso Deus. É o que ele conclui dizendo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, não existe atalho. Você quer mais do Senhor em 2025? Busque mais do Senhor. Priorize a leitura da palavra de Deus. Escolha um plano de leitura e leia. Leia a palavra de Deus. Não tem atalho. Quer ser cheio do Senhor? Leia a palavra do Senhor. Priorize esse tempo na sua casa. Priorize esse tempo na sua vida. Tempo sempre vai faltar. Tempo sempre vai ser escasso. A pergunta é, tem sido prioridade para nós? Louve a Deus na sua rotina diária. Seja intencional em abrir a sua boca, em louvar a Deus, porque essa é uma disciplina espiritual. Ore e ore sem cessar. Não abandone a comunhão dos santos, não deixe de congregar como é costume de alguns. E sempre cultive um espírito de gratidão, irmãos. Sempre cultive um espírito de dizer obrigado, Senhor. Se você fizer isso, meu irmão, você pode ter a certeza que você terá um 2025 não necessariamente fácil, mas um 2025 abençoado. Um 2025 com muitas alegrias e com muitos desafios, como em outros anos, mas um 2025 cheio do Espírito Santo. E a pergunta que surge também é, mas por que, irmãos, devemos ser cheios do Espírito Santo? É apenas porque a gente quer algo melhor para nós? Não, irmãos, a gente quer ser cheio do Espírito Santo porque é isso que o Senhor quer para nós. E em 2025 não queira nada que Deus não quer para você. Não queira nada que o Senhor não queira para você. Em 2025, queira tudo aquilo que o Senhor deseja para você. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que isso é visto. Porque a Bíblia fala, inclusive, literalmente, que o Espírito Santo ele frutifica. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vocês aprenderam, não foi, crianças, sobre esse versículo? E eu queria dizer para vocês, vocês só vão ser habitadas pelo Espírito Santo quando vocês crerem plenamente em Cristo Jesus e se arrependerem dos seus pecados. Que o Senhor faça uma obra na vida de vocês, que o Senhor os alcance com a sua graça e que vocês possam tomar uma decisão de serem discípulos de Jesus, porque Ele quer habitar na vida de vocês. Amém? Irmãos, a primeira marca da presença do Espírito Santo em nós é o que a Bíblia diz, é o fruto do Espírito Santo. Normalmente, quando a gente fala sobre a presença do Espírito Santo,
nós tendemos a pensar muitas vezes em primeira mão nos dons do Espírito Santo. E os dons são a bênção de Deus para a igreja. Eu vou falar sobre isso. Mas se tem algo que nós não podemos deixar de falar é sobre o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo é a obra de transformação do caráter da vida do cristão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Para o mundo, é impossível mudar o caráter. A gente olha para as pessoas e tende a classificá-las como ou elas são de caráter ou elas são sem caráter. Mas deixa eu dizer algo para vocês. O poder do Espírito Santo transforma caráter. Amém, meus irmãos? E crente só é crente quando tem seu caráter transformado. Se o seu caráter permanece o mesmo, não foi com Cristo que você teve o encontro. O evangelho, meu irmão, não é o poder de Deus para deixar a gente menos sujinho. O evangelho é o poder de Deus para nos lavar, nos limpar e nos transformar, para mudar o nosso caráter, para mudar quem a gente é, para fazer com que as nossas ações, nossas reações, nossa maneira de lidar com a vida seja diferente. Deus opera a mudança pelo poder do Espírito Santo. O evangelho não é cirurgia plástica, meu irmão. O evangelho é novo nascimento. Ele muda caráter. Ele muda caráter. E a minha oração é que em 2025, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor possa continuar moldando o nosso caráter de um modo artesanal, assim, como um oleiro molda o vaso. Que você se abra para dizer, Senhor, continua moldando o meu caráter, Senhor. Continua mudando a minha vida. E aí você diz assim, vai doer, vai doer, irmão, vai doer. Mas é como aquela dor da massagem. Sabe a massagem boa? Não é aquela que você fica achando boazinha, não. A massagem boa é aquela que dói e que tira os pontos de tensão. E aí quando você sai dela, aí você sai realmente aliviado, dizendo, sou outra pessoa. Que pelo poder do Espírito Santo, meu irmão, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio sejam abundantes em nossas vidas. Amém? Ao passo que o nosso caráter é transformado, que o Senhor também nos use, irmãos, para abençoar e servir outros. E a ordem é necessariamente essa. Eu vou falar sobre o Senhor nos usando com os dons do Espírito Santo. Mas presta atenção, caráter precede competência. Deus não quer usar pessoas competentes, mas sem caráter. Deus quer usar pessoas de caráter transformado, que são capacitados por Ele para fazer a sua obra. Amém, irmãos? Por isso que o fruto sempre precisa acompanhar os dons. Essa é a maneira como Deus usa. E eu não poderia deixar de falar sobre os dons para concluir o nosso sermão. Porque eu oro, irmãos, sinceramente, assim como para que o Senhor mude a nossa vida e o nosso caráter e frutifique o Espírito Santo, para que Ele derrame dons sobre a nossa igreja em 2025. 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, versículos 4 a 7, a palavra de Deus diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em outras traduções é visando o bem comum. Ou seja, para que Deus derrama dons sobre a igreja? Para que a gente possa servir o próximo. Em Romanos, no capítulo 12, dentre várias listas de dons espirituais, nós vemos esses dons na prática. Eu vou citar apenas uma lista pelo tempo. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir,
que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Irmãos, que em 2025 o Senhor derrame ricamente dons espirituais sobre nós, para o bem das nossas famílias, para o bem da igreja do Senhor Jesus. Que em 2025 o Senhor derrame sobre todos nós o grande dom que marca uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é o amor. E esse amor que é traduzido de uma maneira tão clara por meio do testemunho de Cristo. Que é exatamente o que nós lemos no capítulo 1 de Atos. Eu vou voltar para o texto base para a gente concluir. Porque quando Jesus corrige as percepções equivocadas dos discípulos no verso 8, ele diz, olha, não importa para vocês saberem o tempo, a hora, não importa para vocês saberem o que vem em 2025, isso não está nas mãos de vocês. Descansem no Senhor, mas tem uma coisa que importa para vocês. Importa vocês serem cheios do Espírito Santo. Porque quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, a igreja, ela carrega em seu DNA um povo que foi chamado para a missão. Nós não somos um clube, amém? Nós somos um povo chamado para testemunhar de Cristo e abençoar o mundo. O nosso chamado, irmãos, é sermos um povo cheio do Espírito Santo, que por onde vai, as pessoas veem Cristo em nós e nós estamos dizendo, Jesus é real. Jesus existe. Jesus transformou a minha vida e ele pode transformar a sua também. É isso que é ser uma testemunha. Testemunha serve para provar algo que existe ou para dizer que algo não existe. Ela é chamada numa audiência para dizer é desse jeito mesmo. Procede essa história. Nós somos testemunhas no sentido de dizer que Cristo é real. Ele mudou a minha vida e ele pode mudar a sua vida também. Meu irmão, que em 2025 muitas coisas Deus possa fazer em nós e através de nós, mas que uma delas seja que você seja mais do que nunca uma testemunha de Cristo. Talvez tenha pessoas aqui hoje que nunca tiveram o privilégio de transmitir em Cristo para alguém. Eu quero dizer para você, se você é um discípulo de Jesus, que essa seja uma oração sua em 2025. Senhor, eu quero que a minha vida, cheia do Espírito Santo, seja um testemunho de Cristo na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha academia, na padaria que eu compro pão, por onde eu for, que eu, pelo poder do Espírito Santo, seja uma testemunha de Cristo. Meus irmãos, não há alegria, há poucas alegrias comparáveis à alegria de nós sermos agentes de Cristo para a salvação de pessoas. E talvez você tenha chegado aqui, Senhor, atende meu pedido, Senhor, em 2025, para que meu apartamento saia, para que eu compre meu carro, e que o Senhor faça tudo segundo a sua boa vontade, não há pecado necessariamente nesses pedidos. Mas a minha oração, meu irmão, é que em 2025, acima de qualquer outra coisa, você seja também uma testemunha de Cristo no poder do Espírito Santo. Essa é uma dádiva que Deus tem nos dado e esse é um chamado que nós temos enquanto igreja. E eu quero encerrar esse sermão, meus irmãos, e encerrar esse ano também com a nossa igreja, dizendo que o que nós aprendemos com o Senhor por meio desse texto é que literalmente aquilo que nós precisamos para 2025 não é algo que o mundo pode nos oferecer, que o ano de 2025 pode nos dar, mas o que nós precisamos de fato, o que você precisa de fato, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus está nos ensinando que o reino de Deus, ele começa dentro de nós, no coração habitado e transformado pela pessoa do Espírito Santo. Esse livro é uma indicação que eu deixo. O Deus Esquecido.
ele fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Que você possa lê-lo e que não apenas esse texto, mas a palavra de Deus possa nos lembrar, irmãos. Que a gente não apenas busque mudanças externas de dentro, de fora para dentro, mas que a gente busque mudanças de dentro para fora. Que nós sejamos intencionais na nossa vida com Deus, na leitura da palavra, na oração. Que nós sejamos intencionais em pedir que o Senhor transforme o nosso caráter, e Ele é poderoso para transformar o nosso caráter. Que nós sejamos intencionais em servir uns aos outros, porque quando o Espírito Santo habita em nós, a consequência é servir com os dons que Ele nos deu. E que nós sejamos luz, sendo testemunhas de Cristo. Meu irmão, eu queria concluir dizendo o seguinte. Não importa, mais uma vez eu digo, o que 2025 vai trazer. Entregue nas mãos do Senhor. Pegue 2025 aqui agora e diga: Senhor, fiz meus planos, tenho meus planejamentos, amém. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, isso é bom. Mas uma vez que nós fizemos os nossos planos, diante das incertezas da vida, diante da alta da inflação, diante da alta do dólar, diante das maluquices governamentais, que nós literalmente possamos dizer assim: Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, está entregue nas tuas mãos, eu estou entregando não apenas os meus planos, mas eu estou entregando a minha vida, Senhor, e que o Senhor me encha do poder do Espírito Santo, porque eu sei que se eu estiver cheio do Espírito Santo, nada lá fora será capaz de mudar aquilo que eu tenho dentro de mim. Pelo contrário, o que eu tenho dentro de mim é que vai ser um agente de transformação do que está lá fora. Não importa o que 2025 vai trazer, meu irmão. O Espírito Santo é a garantia da presença de Deus conosco. E Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos guiar, Ele vai nos consolar e Ele vai nos orientar. Ele é o nosso conselheiro. Por isso, eu termino com esse convite. Deixe 2025 nas mãos de Deus. Porque não compete. Não cabe a vocês conhecer 25, 26. Mas busque ser cheio do Espírito Santo. Porque isso compete a nós. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos dê um 2025 verdadeiramente e plenamente cheio do Espírito Santo de Deus. Desde agora e para todo sempre. Vamos orar, meus irmãos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Na verdade, se assim você desejar, meu irmão, literalmente é um convite. Eu queria convidar você a se colocar de joelhos, como um sinal corporal do seu clamor, para que o Senhor possa te encher do Espírito Santo. Só faça se assim você desejar. Se você desejar um ano mais cheio do Espírito Santo de Deus, e que os nossos corpos sejam um exemplo externo daquilo que o nosso coração está fazendo na presença de Deus. A gente vai orar pedindo que o Senhor nos encha, porque se há um pedido que agrada ao Senhor, é o pedido para que a gente seja cheio dele. A Bíblia diz que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal. Mas, Senhor, que bom é saber que essa oração é uma oração que te agrada, Senhor. E quão bom é saber que o Senhor há de nos atender, porque foi o Senhor mesmo quem nos exortou a te buscar e a pedir que o Senhor nos encha. Senhor Deus, nosso Pai, somos crianças, Senhor, somos bebês espirituais. Mas temos um bom Pai que cuida de nós. Aleluia, Senhor. Obrigado por tamanho amor, por tamanha graça. Conhecemos tão pouco da vida. Conhecemos tão pouco da história. Conhecemos tão pouco sobre o próprio Deus. Mas a profundidade, Pai, do que nós ouvimos hoje é que o Senhor derramou
de si mesmo em nós. A promessa do Espírito Santo é escandalosa porque nos lembra que o Senhor passou a habitar nos teus próprios filhos. O Senhor visitou, Pai, a igreja e se derramou sobre nós. Senhor, assim como o mistério da Trindade, quão impossível é para o homem entender como Deus pode habitar pelo seu Espírito em pecadores como nós. Mas há coisas que não nos competem entender, Senhor. E talvez essa seja uma delas. O que nos compete é viver. E nós queremos, encerrando esse ano de 2024, reconhecer os nossos pecados, que foram muitos. Pecamos tantas vezes, de tantas formas. Mas ao passo que confessamos os nossos pecados, clamamos pela Tua graça, Senhor, que com certeza nos cobre nesse momento e nos renova, nos purifica e nos santifica. E assim como o Senhor nos ensinou, Pai, clamamos a Ti nesse momento. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Que nós não impeçamos a obra do Espírito Santo em nossas vidas com os nossos pecados, pelo contrário, que nós nos santifiquemos e que nós possamos nos encher do Espírito Santo, Pai, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração, orando a Ti em todo o tempo e sempre cultivando um coração grato, Pai. Porque ao fazermos isso, ao vivermos dessa forma, a Tua presença será continuamente derramada em nossas vidas. Senhor, que nesse último dia, nessas últimas horas do ano de 2024, que o Senhor atenda o nosso clamor para nos encher do Espírito Santo de Deus. Esse Deus entre nós, que foi derramado, enviado pelo próprio Deus Filho, pelo próprio Cristo. Que Ele visite a sua igreja nessa noite, Pai. Não porque merecemos, mas por graça. Que o Senhor encha a tua igreja do Espírito Santo de Deus. Renove, Senhor, os cansados. Fortaleça, Senhor, os abatidos. Liberte os oprimidos, Senhor. E faça uma obra pelo poder do teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, nós que somos a igreja, o povo movido pelo Espírito de Deus, sejamos renovados pela tua presença, Senhor, através do teu Espírito Santo. E não apenas nessa noite, mas que essa seja uma marca para nós do ano 2025. Uma marca para a nossa igreja do ano 2025. Um ano cheio do Espírito Santo de Deus. Que as nossas vidas sejam cheias do Espírito Santo. Que as nossas famílias sejam cheias do Espírito Santo. E que a nossa igreja, Senhor, seja cheia do Espírito Santo de Deus, para a glória do Pai, para a bênção do teu corpo e para a edificação e testemunho para esse mundo. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém e amém.